O impacto da condenação de Lula no cenário político nacional, na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Eu entrevisto o professor Aldo Fornazieri, diretor acadêmico da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Muito obrigada, professor, por estar conosco. Bom, a primeira questão é essa, a condenação de Lula, que, de certa forma, era esperada. Até na semana em que aconteceu, né, todo mundo falava, vai sair nessa semana. Não foi, não surpreendeu. Mas essa condenação pode radicalizar o processo político? Eu tenho minhas dúvidas, pelo seguinte, quer dizer, para que houvesse uma radicalização do processo político, o PT e as oposições deveriam ter aquilo que eu chamo capacidade de convocação nas ruas. E aparentemente, tanto o PT quanto os demais partidos de oposição e os próprios movimentos sociais perderam essa capacidade de mobilização nas ruas. Se isso aconteceu, quer dizer, o jogo político do país ele vai se definir em dois teatros. O teatro do Congresso, onde está se definindo aí a questão do Temer e tudo mais e tal, e o teatro do Judiciário, onde estão se definindo as questões de vários políticos, inclusive do Lula. Se esses dois teatros permanecerem como os fóruns principais das decisões políticas do país, podemos ter uma radicalização verborágica na internet, mas não uma radicalização real no contexto do que se decide no país. Agora, é interessante, professor, isso o senhor falou da perda de capacidade de mobilização no PT, que era o partido que tinha essa maior capacidade, né, tinha militância e conseguia levar as pessoas às ruas. Agora, o curioso é que mesmo aqueles que queriam, porque queriam a condenação de Lula, porque não suporta o PT, nem Lula, etc., também essas pessoas não foram para a rua celebrar. Né? Então, a indiferença é que chamou a atenção, tanto do lado em que se supunha o próprio juiz Sérgio Moro teve a preocupação por se tratar de um ex-presidente, a questão do trauma, que ele especifica na sentença, e não pediu a prisão preventiva, ele condenou, mas não pediu. Mas do lado dos parceiros de Lula, dos aliados, a indignação não foi expressa, como se supunha que pudesse ser. Exatamente, quer dizer, o que a sociedade vive hoje? Ela vive um clima de saciedade e de saturação. É fadiga mesmo? Fadiga mesmo, quer dizer, de um lado, temos essa incapacidade e uma certa crise moral do PT e das esquerdas, e de outro lado, quer dizer, temos uma sociedade que queria uma limpeza ético-moral, que foi para as ruas e se mobilizou, e o resultado dessa mobilização foi a constituição de um governo que é uma verdadeira quadrilha. Quer dizer, aí vem uma decepção enorme, e a sociedade, digamos assim, ela perde a ânsia e a vontade de ir para as ruas novamente. E 2018? Que peso que tem também nessa decisão das pessoas? Pode estar vendo aí um temor, eu não vou para a rua, o eleitor vai me colar com o Lula, que foi condenado por corrupção passiva, o eleitor vai me colar com o Temer, que está com essas denúncias, e o grupo deles, do PMDB, esse medo que o PSDB está de continuar no governo, está lá rachado, sai, não sai, mas todos de olho em 2018. Isso pode, de fato, estar acontecendo? Veja o seguinte, a condenação do Lula, ela joga um grau de incerteza muito grande sobre 2018. Por quê? Porque não se sabe se Lula vai poder ser candidato ou não. Se Lula é candidato, teremos um tipo de eleição. Se Lula não for candidato, acho que teremos um outro tipo de eleição. Eu tendo a achar... Mas aí eu peço para o senhor, assim, se Lula for candidato, teremos um tipo de eleição que a gente já conhece. Se não for, que outro tipo de eleição seria? Bom, eu acho que se o Lula for candidato, nós teremos uma radicalização muito grande do processo político. Porque parte da sociedade não aceitará a candidatura do Lula e provavelmente poderemos ter uma polarização entre Lula e Bolsonaro. Se o Lula não for candidato, eu tendo a acreditar que as eleições terão um perfil mais aberto, mais de debate político e de menos polarização e menos radicalização. Qual cenário é mais adequado ao Brasil? Eu não sei.
Eu, pessoalmente, como eu gosto do conflito político e acho que o conflito político é importante para o Brasil, eu penso que seria melhor um cenário com o debate Lula... mais agressivo. Não, com um debate mais agressivo e com o Lula como candidato. E Rodrigo Maia, essa figura que está tendo destaque aí, ele foi guinado à condição de presidente da Câmara, está ali, ele está sendo visto como alguém que disfarçadamente articula contra Temer, falam que ele é o Temer do Temer. Bom, então, sai tudo isso, que ele foi picado pela mosca azul e que não tira o olho da cadeira de Temer pensando em 2018. Exatamente, agora ele é uma grande incógnita, porque ele não é um político de projeção nacional. Nenhuma. Ele não tem liderança de massa. Quer dizer, para ele se viabilizar como candidato, em um ano ele teria que fazer um governo tão extraordinário que pudesse empolgar parte do eleitorado. E, além disso, eu entendo que o PSDB não aceitaria compor uma chapa com o Rodrigo Maia na cabeça. Então, ele ficaria num campo muito restrito, ou a não ser que o chamado centrão, que hoje, de certa forma, é o campo de sustentação do Temer no Congresso, se comporia com uma candidatura do Rodrigo Maia. Então, o que nós vemos para 2018 é fundamentalmente um cenário de incertezas. Agradeço muito, professor, seus esclarecimentos, sua análise. Muito obrigado. Uma boa noite. Boa noite, eu que agradeço.